Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo aulas de espiritismo aqui, as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar as minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou procurando pessoas que pensam igual a eu, pessoas que querem um país decente, pessoas que querem ter futuro, e para a gente ter futuro a gente precisa ter um país que proporcione possibilidade da gente ter futuro. E para isso eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar liderança. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Se a gente tiver desunido, cada um vai para um lado diferente e a probabilidade da gente conseguir aquilo que a gente precisa para ser feliz fica nula. E se a gente tiver unidos em uma mente só, a probabilidade da gente conseguir aquilo que a gente precisa para ser feliz é altíssima, entende? Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, a gente precisa estar unido em uma mente só e formar liderança. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e no presidente do Senado. E colocar o parlamentarismo. Aí vai ficar o presidente do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice. E acabar com esse negócio de presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada. Ele manda por decreto. Decreto não é lei. Se o Congresso não gosta, tira. Se o Senado não gosta, tira. Se o Supremo Tribunal não gosta, tira. Aquilo que ele quer fazer, entende? Ele não é nada. E a gente precisa colocar pessoas que vão mandar no país. E quem manda no país é o presidente do Congresso e o presidente do Senado. Depois vem o STF, para depois vir as Forças Armadas, entende? E quem manda no Brasil são todos aqueles que a gente não vota, entende? Aqueles que a gente não escolhe. Quem coloca o presidente do Congresso são os políticos. É a alta cúpula do governo federal. E quem coloca o presidente do Senado é os políticos. É a alta cúpula do governo federal, entende? Não somos nós que coloquemos eles, entende? Se a gente quer um país decente, nós precisamos escolher aqueles que vão nos representar. A gente não pode deixar os outros escolherem por a gente, entende? É nesse sentido. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil, ele é gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Por isso que o país está desse jeito, entende? O brasileiro, ele não procura formar liderança. O brasileiro, ele despreza lideranças. O brasileiro, ele despreza tudo que é pessoas que querem ser líder, entende? O brasileiro, ele é subversivo, ele não aceita liderança, por isso que o país é desse jeito, entende? E os políticos sabem disso, entende? Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, entende? Porque eles sabem que se eles irem para a cadeia ou o povo não votar neles, o Brasil fica sem lideranças, entende? E aí chega na hora da eleição, as pessoas, mesmo sabendo que aqueles caras não prestam e são ladrão, eles vão votar neles, entende? Porque não tem outros. Ninguém formou liderança, ninguém escolheu nada, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil, tu acha que não tem pessoas que são inteligentes, pessoas que têm capacidade de transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que as pessoas não olham, o brasileiro não olha o que essas pessoas postam nas redes sociais, entende? Essas pessoas, poucas visualização, entende? Ninguém olha, ninguém se interessa por isso, entende? Aí as pessoas só vão olhar a besteira nas redes sociais, entende? É assim que funciona o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa nos unir ao povo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é a última colônia do planeta Terra e já está na hora deles ganhar
a liberdade e já tá na hora da gente ganhar um país decente pra gente morar e ir embora daqui, entende? E nos unir ao povo da Guiana Francesa. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos, entende? Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas a gente consegue fazer aqui no Brasil. E como que a gente faz isso? Nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças, a gente faz festas. Através das festas, a gente ganha adeptos. Através das festas, a gente ganha dinheiro, entende? E quando a gente tiver com um movimento grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? O problema da Guiana Francesa é a França, e o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? E o problema do Brasil não é os políticos. Se fosse os políticos, seria fácil de resolver. Só que o problema do Brasil é a população, entende? Que não quer nada com nada, entende? E, mais uma vez, eu vejo que a gente precisa começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso, votar no presidente do Senado, colocar o parlamentarismo, aí vai ficar o presidente do Congresso como o primeiro-ministro presidente, o presidente do Senado como vice, e acabar com o presidencialismo, entende? Que o presidente brasileiro não é nada, entende? E essas ideias aí é lá pra Guiana Francesa. Eu só tô dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que seja no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu tô disposto a ajudar, entende? Mas eu acho mais fácil lá na Guiana Francesa, entende? Mas é vocês que escolhem, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.